Tem gente que passa anos acreditando que é fria, ansiosa, desconfiada, fechada, quando na verdade só está vivendo em estado constante de defesa. E hoje eu quero te mostrar uma coisa. Talvez você não esteja apenas lembrando da dor. Talvez você esteja praticando ela. Porque o cérebro não sabe a diferença entre algo que aconteceu e algo que você revive emocionalmente todos os dias. E quanto mais você volta, mais automático fica. Então fica comigo até o final, porque eu quero te mostrar. Por que a mágoa vira um loop mental, como ela muda sua identidade sem você perceber, e um protocolo simples de 60 segundos que pode começar a quebrar esse ciclo ainda hoje. E já faz uma coisa agora. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Não só por apoio, mas porque esse tipo de conteúdo funciona como um lembrete para sua mente acordar. E quanto mais você consome consciência, mais fácil fica perceber os padrões antes deles te controlarem. E comenta uma palavra: loop. Só isso. Porque talvez esse seja o primeiro momento em muito tempo em que você percebeu o que realmente está acontecendo dentro de você. Porque a mágoa não aparece só quando você pensa na pessoa ou na situação. Ela aparece quando você está vivendo a sua vida. E do nada, sua mente te sequestra. Você está lavando louça e lembra daquela frase. Vai dormir. E revive uma conversa de anos atrás. Vê alguém feliz e alguma coisa endurece dentro de você. Seu corpo continua aqui, mas sua mente volta. E talvez você conheça essa sensação. Você começa a repetir mentalmente o que deveria ter dito. Imagina respostas perfeitas. Cria discussões imaginárias. Monta um tribunal inteiro dentro da cabeça. E no final, você perde. Perde energia. Perde presença. Perde clareza. Perde o dia. E o mais estranho é que parece impossível parar. Porque mágoa não é só memória. Mágoa é repetição emocional. É quando o passado ganha um aluguel dentro da sua mente. E você paga com a sua vida. Agora deixa eu te mostrar uma coisa importante. A mágoa quase nunca é apenas sobre o que aconteceu. Ela é sobre o significado que aquilo criou dentro de você. Eu fui descartado. Eu fui humilhado. Eu não fui suficiente. Eu fui enganado. Percebe? A dor do momento passa, mas o significado pode continuar vivo durante anos. E quando esse significado vira identidade, tudo começa a mudar. Você fica mais defensivo, mais reativo, mais desconfiado, mais cansado emocionalmente. Você começa a interpretar o presente com a lente do passado. E sem perceber, a vida vai ficando menor, porque proteção demais vira prisão. E aqui entra uma coisa que quase ninguém percebe. O cérebro aprende por repetição e emoção. Quando algo te machuca profundamente, seu sistema nervoso registra aquilo como perigo. E então, a mente começa a revisitar a cena tentando entender, prever, corrigir, controlar. Só que existe um problema. O passado não muda. Então, o cérebro repete. E cada repetição reforça o caminho neural. É como atravessar a mesma trilha no mato todos os dias. No começo, é só um caminho. Depois vira estrada. E aqui está a parte mais desconfortável de todas. Esse loop pode virar recompensa. Sim, porque por alguns segundos a mágoa te dá uma falsa sensação de poder. Eu estou certo. Eu vejo a verdade. Eu não vou deixar isso barato. E enquanto você sente isso, você não sente vulnerabilidade. Por isso a mágoa pode virar um vício emocional. Ela anestesia, mas cobra caro, porque o corpo entra junto. Quando você revive uma cena emocionalmente, seu corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. Tensão, ansiedade, aceleração, cortisol, adrenalina. E depois de muito tempo, o corpo se acostuma com esse estado e chama isso de personalidade. Presta atenção nessa frase. Você não está apenas lembrando. Você está treinando o seu sistema nervoso a permanecer no passado. E é exatamente aqui que entra a presença. E não. Presença não é pensar positivo.
Presença é perceber o exato segundo em que o loop começa. É aquele micro instante em que você nota: opa, minha mente voltou para aquela história. Porque se você só percebe depois de 20 minutos ruminando, você já foi arrastado. Então eu quero te ensinar uma coisa extremamente simples. Quando o loop começar, não discute com o pensamento. Não tenta vencer sua mente. Só nomeia. Isso é repetição. Só isso. Porque quando você nomeia o padrão, você recupera consciência. E consciência devolve escolha. Agora vamos mais fundo. Muita gente fala sobre manifestação como se fosse apenas desejar alguma coisa com intensidade. Mas a vida responde muito mais ao estado que você sustenta do que ao desejo que você fala. E a mágoa sustenta um estado constante de contração, defesa, desconfiança, vigilância. Você não reforça aquilo que quer. Você reforça aquilo que pratica emocionalmente. E responsabilidade aqui não significa culpa. Significa poder. Talvez você não consiga apagar o que aconteceu. Mas você consegue decidir o que acontece dentro de você quando a memória volta. E essa decisão muda pequenas coisas. Como você reage, como fala, como dorme, como se trata, o que aceita, o que repete. Agora deixa eu te fazer uma pergunta difícil. O que você ganha mantendo essa mágoa viva? Pensa nisso de verdade. Talvez seja a sensação de controle. Talvez seja a proteção. Talvez seja a identidade de vítima. Talvez seja a desculpa perfeita para nunca mais se abrir. Talvez seja a garantia de não confiar em ninguém. Às vezes a mágoa não é só dor. Às vezes ela é estratégia. E quando você percebe o ganho oculto, você para de se odiar. Você entende o mecanismo. E consciência é exatamente isso. Parar de repetir sem perceber. Agora eu prometi algo prático. Então aqui vai um protocolo simples de 60 segundos. Quando o loop começar. Primeiro, nomeie. Repetição. Segundo, solte o ar lentamente 2 vezes, mais devagar do que puxou. Isso comunica segurança para o corpo. Terceiro, pergunte. Qual é a próxima ação de 1% que me traz de volta para o presente? Beber água. Levantar. Abrir a janela. Lavar o rosto. Escrever uma linha. Mandar uma mensagem objetiva. Porque presença não é teoria. Presença é gesto. E isso funciona porque você quebra o circuito em 3 níveis: linguagem, fisiologia, comportamento. Você não está tentando resolver toda a sua história em 1 minuto. Você está ensinando ao cérebro um novo caminho. Quando o passado me puxar, eu volto. E repetição disso reeduca o sistema nervoso. Porque do mesmo jeito que você aprendeu a ruminar, você também pode aprender a sair. E antes de terminar, eu quero te deixar um exercício simples para hoje à noite. Escreve uma frase. O que essa mágoa está tentando proteger? Talvez a resposta seja: o medo de ser enganado de novo. O medo de parecer fraco. O medo de não ser suficiente. E quando você encontra a verdade por trás da dor, alguma coisa começa a relaxar. Porque a verdade acalma. Mas o filme mental inflama. E eu não vou romantizar isso. Existem dores que exigem tempo, terapia, limites, conversas difíceis. Mas mesmo nesses casos, o primeiro corte do ciclo continua sendo o mesmo. Perceber o loop e parar de oferecer horas da sua vida para ele. Você pode honrar sua dor, sem transformar ela em casa. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e se inscreve no canal. Porque esse espaço é justamente para pessoas que querem recuperar presença mental, clareza emocional e consciência sobre os próprios padrões. E eu quero fechar com uma frase. O passado só continua tendo poder quando ele vira prática diária dentro da sua mente. E toda vez que você percebe o loop e volta, mesmo que por alguns segundos, você recupera um pedaço de você.